A sua saúde e a sua segurança devem sempre vir em primeiro lugar. Papo de Viajante Solo com Denise Tonin. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje mais um Papo de Viajante Solo e eu estou aqui com a Kelly Silva, que é da Seguros Promo, que é a empresa com a qual eu tenho parceria e é onde eu faço sempre o meu seguro de viagem. Tudo bom, Kelly? Ei, tudo bom, e com você? Tudo jóia. Então, Kelly, as meninas, tá? Quando vão viajar sozinhas, elas têm muitas dúvidas em relação ao seguro e eu confesso que até eu tenho dúvidas, porque a gente, na verdade, a gente vai saber bem se o seguro é bom ou não, se a gente precisa usar. E ninguém quer usar, né? Com certeza, a gente faz para não usar. É uma garantia, mas a gente não quer usar. Nunca quer usar. Eu usei, eu acho que uma vez só na vida. Foi uma coisa simples, graças a Deus, né? E também é bom quando a gente usa só para isso. Mas tem assim, ó, tem várias dúvidas. Eu vejo também dicas nas redes sociais, às vezes um pouquinho confusas, né, de pessoas que às vezes talvez não saibam. Então, hoje eu queria trazer aqui uma série de perguntas que eu recebo das pessoas. A primeira delas é para a gente entender, porque tem uma como é que fala? Uma dúvida, né, uma confusão entre plano de saúde, né, que já o plano de saúde já não funciona, o seguro saúde e o seguro viagem. Então, a gente tem essa confusão. Tem como tu nos explicar aí um pouquinho? Resumidamente, né, o seguro viagem, ele vai ser uma assistência ao viajante para ele enfrentar esses problemas, imprevistos que podem ocorrer durante uma viagem ou mesmo antes dela se iniciar, né? Então, ele perpassa todos a maioria dos problemas que podem ocorrer, né, seja problema relacionado à saúde em si, mas como cancelamento de voo, o seguro para bagagem, enquanto o seguro de saúde, ele é exclusivamente relacionado à saúde, né? Então, esses outros problemas, né, que podem ter, como bagagem extraviada, um atraso, um voo que é cancelado, algum acidente de trânsito, o seguro-saúde ele não cobre. Enquanto o seguro-viagem, ele engloba essas outras coberturas, né? De outros imprevistos que podem ocorrer durante uma viagem, ou como eu falei, até mesmo antes dela, né? Porque às vezes antes de você viajar, acontece um problema na família, você vai ter que precisar cancelar a viagem. Hoje a gente tem seguros no mercado que oferecem esse tipo de cobertura. E o plano de saúde, ele é mais parecido com o seguro de saúde em si, né? Normalmente o seguro ele já é voltado para uma escala nacional, até mesmo internacional. O plano ele costuma ter uma abrangência mais para a região, né? Por exemplo, eu estou em Belo Horizonte, então o plano vai cobrir BH e região metropolitana. Uma outra cobertura que é nacional, né? Normalmente para algumas emergências de fato, né? Então, resumidamente, a diferença seria essa, né? E o plano de saúde também, e o seguro, ele engloba coisas rotineiras, né? Então, você precisa marcar uma consulta, continuar um tratamento. O seguro não. O seguro ele é só para questões urgentes e emergentes. E me diz uma coisa, a gente também tem a questão do seguro viagem e assistência viagem. Também não. Aí o seguro envolveria a parte de saúde também, e mais essas outras coberturas, tipo mala, essas coisas, cancelamento de viagem, e o assistência viagem é só a viagem. Como é que funciona também isso? Para explicar isso, é interessante falar da questão da SUSEP. A SUSEP ela é a Superintendência de Seguros Privados. Ela que regulamenta os seguros no Brasil. Antes de ter essa regulamentação no seguro de viagem, era comum ter essa diferença entre o seguro viagem e a assistência de viagem, onde um funcionava por meio do reembolso, enquanto o outro era, de fato, com uma rede credenciada e tal. Hoje, todos os planos de seguro viagem no mercado, eles atuam das duas formas, tanto com seguro quanto com assistência. Então, não há mais essa diferenciação entre o que é um seguro viagem ou uma assistência de viagem, né? Para se dizer que se tornaram sinônimos. Ah, tá. Não sabia disso.
E tem uma outra questão também, tá? Que eu vi, assim, para mim, por exemplo, que é a questão... eu vejo muitas pessoas falando, isso eu sei, e aí eu quero que tu me ajude só a confirmar isso, eu estou fazendo certo, porque depende da operadora. É a questão do seguro viagem com uma seguradora e o seguro que é oferecido pelos cartões de crédito. Então, por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo ano passado, eu fiz uma viagem de 3 meses. Tá? Então, eu fui olhar bem de perto o meu cartão de crédito, que é o Black da Mastercard, e, por exemplo, ele me dá ao ano 60 dias de cobertura. Então, não serviria, ele não é um substituto, certo? E também tem a questão de que a gente só pode usar o seguro do cartão se a gente comprou a passagem com ele. E, às vezes, as pessoas, eu vejo nos grupos do Facebook, também lá no meu, as pessoas falam, não precisa fazer seguro, né? Usa o seguro do cartão. Só que dependendo da operadora, dependendo do teu cartão, se é Black, se é Platinum, não sei o quê, você tem algumas condições diferentes. Então, o meu, sendo que era lá o top, eu só tinha 60 dias ao ano. Só nessa minha viagem, eu já não dava, porque eu ia ficar 90 dias. Então, eu fiz o do cartão, mas fiz o meu seguro bonitinho lá com a Seguros Promo, fui lá, escolhi uma das seguradoras e fiz o meu seguro normal durante todo o período da minha viagem. E tem algumas que eu acho que solicitam que você, caso aconteça alguma coisa durante a viagem, você vai usar o seguro do cartão, que você pague a despesa antecipadamente, e aí depois, ao voltar para o Brasil, você solicite o reembolso mediante a apresentação de 1000 documentos que a gente nunca tem, todos. Então, eu estou falando isso certo? É assim mesmo que funciona? O que a pessoa que quer usar, por exemplo, o seguro do cartão deveria tentar? No que tange, sim, trazendo mais para o lado do seguro de viagem em si, a principal diferença que a gente tem, de fato, é essa questão de que, normalmente, as operadoras de cartão de crédito que oferecem seguro trabalham apenas com o sistema de reembolso. De fato, como você falou, você tem o Black, né? O Black ele não pede o reembolso. Ele é o melhor que tem no mercado, né? Mas não são todos os cartões que oferecem isso. Exatamente. Normalmente a categoria Black, ela tem condições realmente muito boas, né? Mas ainda assim é interessante o passageiro, né, o viajante, ele pedir essas condições gerais para a operadora de cartão de crédito dele, para ele ver qual que é a necessidade dele e se aquilo atende. Mas, de forma geral, as operadoras de cartão de crédito, elas trabalham apenas com o sistema de reembolso, ou seja, caso o cliente vai ter alguma eventualidade durante a viagem, ele vai ter que fazer o pagamento, depois, quando voltar para o Brasil, com todas as documentações, pedir o reembolso, né, junto ao seguro do cartão. Tem essa questão também da duração, né, como você falou no caso do Black, 60 dias ao ano, né? Mas normalmente o mais comum é ser 30 dias ao ano. E as coberturas também costumam ser baixas, né? A maior parte, também de quem é Platinum, Gold, assim, costuma ser $25.000 ou 30 mil euros se a pessoa for para a Europa, né? Devido ao Tratado de Schengen. Mas e o seguro do viagem com uma seguradora, acho que é interessante pensar também que o cliente vai estar contratando alguém que é especializado nisso. Então, caso ele tenha qualquer tipo de imprevisto durante a viagem, vai ser uma empresa, né, vão ser pessoas que estão especializadas naquilo, que vão buscar resolver aquele problema, né? Então, é interessante, mesmo nos casos que ele tem uma boa apólice, né, que vai ser bem resguardado por parte da operadora do cartão, mas ele levar essas questões em consideração. Que todas as seguradoras que a gente trabalha, pelo menos, elas são especializadas em seguro de viagem, elas têm muitos anos de mercado, são pessoas que a gente confia, a gente tem um relacionamento muito próximo e consegue fazer essa mediação também, caso de qualquer imprevisto durante a viagem. Então, os pontos-chave do cartão, acho que seriam esses, né? A questão de ser reembolso. Normalmente, as coberturas são baixas.
Tem um limite de duração, né? O mais comum são até 30 dias de viagem ao ano. Eu nem sabia disso, e aí fui ler até para poder escrever sobre isso também, porque eu vejo as pessoas falando, claro, eu acho que a gente pode, inclusive, usar os dois, né? Acho que quanto mais tiver, não tem problema, né? Mas, assim, eu prefiro ter um seguro específico a cada vez que eu vou na viagem, para não ter que me preocupar. É o tipo da coisa, né? Muitas pessoas têm medo de viajar sozinha, e é uma preocupação quando a gente está sozinha, se a gente vai ficar doente. Então, assim, o mínimo que você tem que ter, acho que mesmo você viajando acompanhada, é você ter o seguro, a sua pólice está andando com você, assim como o seu passaporte, né? Falando nas viagens internacionais. Porque se você passar mal, acontecer alguma coisa que você fique inconsciente, que alguém vá te socorrer, tem ali, tá na mão, né? Tá ali. Toda a informação, você já está meio caminho andado. Imagina se está usando o seguro do cartão, como é que a pessoa vai. Sei lá, não sei. Eu prefiro ter os dois. E no caso do cartão, tem essa questão que você falou que é interessante enfatizar, que a passagem ela tem que ser comprada integralmente no cartão de crédito. Tem mais um ponto. Agora eu esqueci. Agora eu não me recordo se tem que ser a passagem. Ou pacote, né? Se for um pacote também pode. Mas, por exemplo, pode ser o hotel. Tem que ser a passagem. Ou então o pacote de viagem. Caso a pessoa vai comprar um pacote comprado por lá. E outro ponto. Muitas pessoas não sabem. Às vezes, alguns casos que a gente observa, né? Muitas pessoas pensam que só por ter comprado, ela já tem direito ao seguro. Então, ela viaja, ela tem que solicitar isso na operadora do cartão de crédito dela, tem que estar em contato, falando que ela vai viajar, qual que é a data da viagem e pedir a pólice do seguro. Do contrário, ela não está resguardada. Exatamente, bem lembrado, nem tinha me tocado disso. No meu caso, eu tenho que entrar no site, tenho que fazer a emissão da pólice, e se for para a Europa, a carta Schengen também, ela sai separadinha. Então, tu tem a pólice do seguro e mais a coisa. Verdade, a gente não está resguardado do além, né? O cartão não avisa. Kelly, me diz uma coisa, o que tu recomendaria? Porque às vezes as meninas perguntam assim, qual é o melhor plano? Eu falo, o melhor plano é o que tenha mais coberturas e que você possa pagar. Né? Justo. Agora, né? Porque depende, né? Depende muito da pessoa. E aí, o que eu queria te perguntar, você que lida aí o dia inteiro com isso, o que você recomendaria de basicão? Assim, o que é uma... Esquece que é para a Europa, porque a Europa já tem lá os 30 mil euros, né? Mas vamos dizer assim, para qualquer viagem, o que tu acha de cobertura básica? Que a pessoa... O que tu recomenda? Como eu falei um pouco numa pergunta anterior, a gente tem hoje um órgão que regulamenta e algumas coberturas se tornaram obrigatórias, né? Uma cobertura de despesa médica hospitalar, odontológica, regresso sanitário. Assim, mesmo que seja para uma viagem para a América do Sul, penso que o mínimo tem que ser 40 mil dólares de cobertura médica, né? A gente sempre usa a médica como padrão nos planos. Então, se às vezes uma pessoa que estiver ouvindo não estiver tão familiarizada, mas a cobertura médica normalmente é o padrão de nome para plano, cobertura de seguro viagem. Mas é interessante olhar qual que é o perfil da viagem dela. Por exemplo, se eu estou indo fazer esqui, nem todas as seguradoras cobrem. E eu vou praticar um esporte. Então, no caso das seguradoras que cobrem, é interessante que a cobertura para a prática de esporte seja uma cobertura boa. Ou se eu estou grávida. Muitas seguradoras têm uma série de limitações. E quando cobra, às vezes a cobertura destinada para essa situação é baixa. Então, tem que olhar essa cobertura para gestantes. Normalmente os planos acima de 40 mil dólares, eles já têm boas coberturas, mas é interessante olhar muitos detalhes das coisas, porque por mais que uma série de coberturas tenham sido padronizadas, ainda há muitas diferenciações de seguradora para seguradora. Então a gente tem uns planos que são plus, que normalmente tem... Eu gosto de olhar a questão do cancelamento. Somente se for uma viagem que eu estou planejando com muita antecedência,
A gente não sabe o que pode acontecer no meio do caminho. Então, ter uma cobertura de cancelamento dos visum, por exemplo, é um diferencial. A questão do regresso sanitário, que é uma coisa que as pessoas normalmente não preocupam, mas regresso sanitário, traslado de corpo e traslado... É porque a gente não quer pensar nessas coisas. Mas a gente que lida com isso e acompanha, a gente sabe que quando precisa, é uma facada financeira. Então, a gente já teve casos, assim, por exemplo, de resgate de UTI aérea. Gente, é $40 mil. Se eu pagar isso, é muito caro. E as seguradoras cobrem, vê se o plano tem uma boa cobertura, porque às vezes, por uma questão assim de 20, 30 reais, você compra um plano muito superior, com muito mais cobertura, e a diferença de preço, se você colocar, é pequena. O seguro viagem hoje, ele não corresponde a nem 3% do valor do tabu viagem. Então, aí que eu quero chegar. Duas questões, né? Essa questão de que o seguro não é definitivamente, e principalmente para quem viaja sozinha, que tem uma despesa alta em termos de hospedagem, que eu acredito que seja a despesa maior que a gente tem quando a gente viaja sozinha. Ela não é uma despesa... eu acho que é um investimento. Com certeza. É insignificante perto do montante, sei lá, da viagem toda, se tu vai para a Europa ou se tu vai para fora do Brasil. E a outra questão que tu falou que é importante também é para quem faz esportes radicais ou alguma coisa assim, existem também seguros, as seguradoras oferecem seguros específicos para isso, não? Exatamente. Normalmente, os esportes mais comuns, por exemplo, a questão do esqui, que é muito comum pessoa viajar, praticar esqui, principalmente na América do Sul ou América do Norte, eles normalmente são cobertos. Tem algumas regrinhas, por exemplo, tem que fazer pista regulamentada, tem que estar com os devidos equipamentos de proteção. Mas os esportes, quando eles são um pouco mais radicais, cada seguradora ela vai ter uma regra, e às vezes até planos diferentes para isso. Dando um exemplo, a GTA, os planos dela normalmente cobrem esportes mais básicos, mas ela tem um plano que chama Full Sports, específico para esportes radicais. Então, a gente tem o plano da GTA Full Sports, um plano da Affinity também voltado especificamente para esportes, e temos outras duas seguradoras no nosso site, que é a Ciscard e a April, que cobrem assim, a maior variedade de esportes que tem, mas todas elas têm regras, né? Eu já dei esse exemplo da questão do esqui, mas normalmente tem regra, por exemplo, no caso da Ciscard, ela não cobre competição, ela só cobre a prática amadora, lazer de esporte. Ou algumas, ainda assim, todas têm algumas limitações, né? Tem algumas coisas que não são cobertas. Por exemplo, caça, se não me engano, nenhuma seguradora cobre. É considerado um esporte, uma prática de esporte. Isso é um ponto interessante, porque às vezes pra gente, principalmente quem não liga tanto com o ramo, né? Assim, eu acho que isso não é um esporte. Ou eu acho que isso não é radical. O conceito do que você normalmente tem assim, imagina e de como a seguradora trata pode ser bem diferente. Então, a gente sempre aconselha aqui, né? A gente aconselha nossos parceiros, que a gente conhece, nossos clientes, ele descrever bem o que ele vai fazer durante a viagem, mesmo se ele não acreditar que isso aqui não é esporte ou não, para a gente ver qual seguradora melhor se encaixa para aquela situação. Por exemplo, no caso da competição profissional, a única seguradora em nosso site que cobre é a April. E a gente trabalha assim, com 9 seguradoras grandes. A única que cobre prática profissional é a April. Ainda assim, tem alguns esportes que não são cobertos. Né? Como eu falei, a questão da caça, normalmente caminhada em vulcão, mergulho com tubarões, algumas... Olha só, caminhada no vulcão, eu não sabia disso. Isso é interessante, porque, né, o Chile tem muito disso. Exatamente, a pessoa pode pensar, não, mas é caminhada. Tem uma especificação nisso. É bom saber disso. Ó, isso aí eu não sabia. Viu como é bom a gente falar essas coisas? É bom pra gente estiver relembrando aqui as coisas. Por mais que a gente viaje bastante, sempre tem situações novas. Acabou de vir uma coisa na minha cabeça agora, Kelly, que eu não sei se tu vai saber. Que eu não sei o que me aconteceu. Eu estava indo de Cracóvia para Praga e comprei uma passagem de trem.
E aí era uma passagem internacional, e aí o trem atrasou e blá, 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 mas isso não vem ao caso. Quer dizer, vem ao caso porque foi isso que aconteceu. Eu cheguei 5 horas depois e tal. Quando a gente faz um seguro viagem, a gente tem ali, em algumas coberturas, quando a gente escolhe, né, a gente tem cobertura em relação a atraso de voo e tal. E para trem, existe algum seguro específico? Tu sabe disso? Específico para trem. Porque eu fiquei pensando o seguinte, tá? Era para eu chegar, vamos dizer assim, às 5 horas da tarde, né? Em Praga, eu cheguei às 10 horas da noite. Então, seria o equivalente lá à questão daqui do atraso, né? Quando a gente tem X horas de atraso, a companhia aérea tem que nos dar XYZ. Existe alguma coisa parecida para trem? Você sabe disso? Não? Olha, dos que a gente trabalha não tem, porque a cobertura é específica para cancelamento ou atraso de voo. A mesma coisa, até comparando uma cobertura que você poderia fazer essa mesma associação, se no caso de extravio de bagagem, atraso de bagagem. Nesse caso, também, se fosse extraviado, também não teria cobertura. É para quando a viagem é de avião. Tá, então precisamos criar um seguro para viagem. Aí tá, tem uma brecha no mercado. Não, eu fiquei pensando lá e eu realmente não sabia se eu tinha, porque eu fiquei pensando que foi uma situação super absurda, que nem água a gente recebeu, depois a gente recebeu água, eles simplesmente nos jogaram da Polônia para a República Tcheca, assim, numa outra estação, foi uma loucura, assim, mas deu tudo certo no final. Mas assim, e aí me ocorreu isso e era uma coisa que eu não sabia mesmo dizer, e até eu falei na época no Stories, eu falei, cara, eu não sei se o meu seguro cobre alguma coisa dessas. Está aí uma coisa que eu nunca pensei. Eu sei que as empresas de trem, porque eu me lembro de uma vez ter viajado com a Thales, faz o trecho Paris-Amsterdã e vice-versa, e ela tem um seguro que tu paga na hora de tu comprar a passagem, o ticket, mas é um seguro em relação a atrasos. E eu me lembro que na época eu não comprei, e teve um atraso, assim, besta, mas teve. E então eu fiquei com essa dúvida. Então, a que vale na seguradora seria só para O voo. A mesma coisa que eu falei, se for uma viagem de ônibus, a bagagem sumir, não tem cobertura. A viagem do ônibus, acho que quando a gente compra, a gente tem um seguro que está incluso ali, aquele seguro, o seguro que já está dentro da passagem. Eu acho que tem uma coisa assim. O plano, né? Por exemplo, um plano de seguro viagem na Travelway, se eu não quero seguradora do nosso site, por exemplo, ela não vai cobrir esse ponto, né? Se fosse uma viagem de avião, cobriria. Se a data do seguro corresponder à mesma data da passagem, está tudo coberto, tudo certo, dentro dos conformes. Agora, a mesma situação, voltar para uma viagem de ônibus ou uma viagem de carro que você vai fazer, não cobre. Mas aí ela não cobre em relação... Ou a questão do extravio mesmo, ou eventual atraso. Tá. Que muitos clientes, às vezes, eles pensam isso. Eles falam, não, eu vou fazer... É comum fazer, às vezes, que a gente vê, principalmente quem vai viajar para a América do Sul, às vezes fazer um trecho interno de avião e depois de ônibus ou vice-versa. Então, é importante ficar atento a isso. Já que a gente falou de bagagem, tem o seguro de bagagem complementar e suplementar. Qual que é a diferença de um e de outro? Hoje em dia, a gente está viajando mais de bagagem de mão, né? Eu tô nesse processo evolutivo, né? Eu também. Eu tô nesse processo que eu acho que é uma evolução, assim, eu consegui fazer 24 dias, porque eu fiz 24 dias. Semana, que a gente já fez 24 dias. Tá. Eu fiz, mas sabe, eu vou confessar, isso é um processo de evolução, é possível, você consegue, eu garanto para você consegue, mas... Quando eu voltei, eu fiz o leste europeu, 24 dias. E olha que eu levei um casaco de frio ainda, eu levei um monte de guias que eu tinha das cidades, porque eu não pesquisei nada, foi uma viagem meio maluca, assim. Maluca para mim, né? Porque eu sou muito de planejar e essa vez eu fiz uma coisa bem, bem louca. E quando eu voltei, o que aconteceu foi que a maravilha, a praticidade de você viajar com isso, de subir e descer, metrô, ônibus, avião, etc. Isso é maravilhoso. E não tem a questão do extravio. E agora a única coisa foi que eu não aguentava mais olhar as minhas roupas.
mas deu tudo certo, eu lavei, eu sobrevivi, então eu estou adepta. Mas aí me explica então a diferença, seguro de bagagem complementar e suplementar. O seguro de bagagem complementar, ele complementa, né, como o próprio nome diz, a indenização paga pela companhia aérea, até o limite estabelecido na apólice. Então, por exemplo, a apólice lá está com o limite da cobertura de $1.000, a companhia aérea faz o cálculo dela de reembolso, estipula lá pagar $600, por exemplo. A seguradora vai complementar esse valor. No caso do seguro suplementar, além do valor pago pela companhia aérea, o cliente também vai receber o valor estabelecido na apólice, conforme a regra de cada seguradora. Só que é importante falar um ponto que muitos clientes às vezes não sabem. Não é exatamente o valor que está na apólice, é até esse valor. Então, se está lá $1.500, não quer dizer que você vai receber $1.500, até $1.500. Porque algumas seguradoras, elas fazem alguns cálculos em cima disso. Pode ser que seja o valor total, mas pode ser que não. Por exemplo, se não me engano, a Travelers, ela paga $30 por quilo. Então, se a sua bagagem lá estava 20 quilos, vezes 30, 600, né? $600. Mas se a cobertura é de $1.000, você não vai receber 1.000, você vai receber 600, esse foi o cálculo que a seguradora fez. Então, na verdade, assim, esse cálculo não leva em consideração o que havia dentro, né? Não leva. Você tem um diamante ali dentro. Quilo. Exatamente. Considera o quilo da bagagem. E por isso que a gente sempre fala, né? Qualquer viagem, com certeza você dá essa dica para o pessoal. Documentos, bens de valor, leve com você na sua bagagem de mão. Não leve bens de valor, não leve joias para viajar, né? Assim, só coloca na mala aquilo que não tem problema, né? Que você não vai chorar. É isso. Eu penso assim, isso aqui vai comigo na mão. Então, agora eu fui para Porto Alegre, para casa da minha mãe, estava com um documento que é a certidão de batismo do meu bisavô da cidadania. Mesmo na mala de mão, eu não coloquei, estava grudado em mim. Tá, outra coisa. Por exemplo, as pessoas às vezes ficam em dúvida em relação à data, né? Qual é a data? Quando a gente vai fazer lá o orçamento, a gente entra lá no site da Seguros Promo e aí eles pedem a data da viagem. Então, o dia que eu vou viajar, é esse o dia que começa o seguro, é um dia antes, e o dia da volta a gente coloca um dia depois. Como é que funciona a questão da data? Você tem que colocar, como a gente tem aquela cobertura de cancelamento de voo, atraso de voo, extravio de bagagem, ideal você colocar a data que você sai do Brasil, então você vai pegar seu voo ou outro meio de transporte, e você chega ao Brasil. Então, por exemplo, digamos que a pessoa está saindo da Europa no dia 19, mas só chega no dia 20. Tem que colocar no dia 20, senão o seguro vai perder a validade, né? Se acontecer um imprevisto nesse meio tempo, ele não vai estar mais coberto. Então, é a data de saída do Brasil e a data de chega. Você põe os pés no território brasileiro. Certo. E, por exemplo, eu fui para a Europa, contratei um seguro de 20 dias e resolvi estender a minha viagem e ficar mais alguns dias. Aí, como é que pode proceder neste caso? Para poder, né, estender o seguro? O ideal nesse caso é entrar em contato com o nosso time de suporte para fazer essa prorrogação da apólice. Eu falei isso porque alguns seguradores não vai ter problema se você mesmo contratar no site, está em contratar. Mas tem regras para cada uma delas. Algumas seguradoras vão te pedir uma declaração de que você está com saúde. Outras seguradoras, se você tiver tido algum sinistro durante a viagem, ela pode negar a prorrogação. Tem seguradora que tem carência, seguradora que faz análise. Não vai ter carência, mas ela faz análise. Pode ser que ela demore nessa análise. Então, a gente sempre aconselha, assim, pelo menos uns 5 dias antes do seguro encerrar, entrar em contato com o nosso time de suporte, falar, completar o plano de tal seguradora, quero fazer a prorrogação até o dia X. A gente vai fazer todos os procedimentos, olhar todos os processos necessários para fazer essa prorrogação. E caso aquela seguradora contratada não atenda, a gente vai ver qual plano melhor se enquadra para dar continuidade ao seguro. Legal. Então tem esse suporte, no caso,
para ver até outra seguradora que possa atender, né? Exatamente. Então, por exemplo, assim, ó, uma coisa assim, eu tô viajando sozinha, batendo a madeira aqui 3 vezes, fui atropelada, quebrei uma perninha só, tá? Aí alguém me socorreu, tá? Finge que eu sou muito cagona e desmaiei. Então eu não tô lá consciente. Aí alguém me socorreu e me levou para uma emergência, tá? Mas não era a do seguro. Como que acontece nesse caso? Como é que a gente faz, tá? Daí eu acordei, estava no hospital e aí eu não, né? Fui lá, fui socorrida, beleza. Não morri, tá tudo bem comigo, mas não acionei o meu seguro de fato. O que eu faço? O primeiro passo, digamos assim, seria assim que a pessoa tivesse condições, entrar em contato com a seguradora. Então, mesmo se ela estiver no hospital ainda, mas se já for viável, entrar em contato com a seguradora, explicar o ocorrido. Porque, às vezes, pode ser que esse hospital que ela foi já é um hospital conveniado. Então, eles vai ser tratado, né, todos os procedimentos necessários para que o seguro seja, de fato, coberto, né, para esse caso, não seja via de reembolso. Mas, se for um caso que o cliente tem um atendimento, não informou a seguradora ou não tinha condições de fazer isso, ele vai ter que pagar pelo procedimento médico, né, pegar todas as documentações e entrar em contato com a seguradora assim que retornar ao Brasil, solicitando o reembolso, né? Então, ele vai apresentar a nota, todos os comprovantes que ele teve esse atendimento no hospital e solicitar o reembolso por parte da seguradora. Tá, mas me diz uma coisa, existe um padrão do que a gente deve pedir em termos de documentação? Porque assim, tudo bem, fiz um exame, eu pego o recibo do exame e tal, mas tem alguma coisa especial? Existe assim, tipo um padrão para todas? Ou tu tem alguma dica assim do que a gente deve pegar? Sei lá, então tem que ter alguma coisa no documento, eu estou supondo aqui que a gente está fora do Brasil, certo? Então, não vai estar em português, obviamente, né? Mas existe alguma coisa assim que a gente tem que atentar na hora de pegar esses comprovantes para a gente não ter problema quando a gente for solicitar o reembolso? Você deve pegar o documento fiscal que o hospital fornecer e o relatório médico. Porque nesse relatório que vai falar se, por exemplo, se ele foi atendido apenas em emergência, se ele já aproveitou e fez um tratamento, por exemplo. Como seguro emergencial, ele vai cobrir as emergências. Mas, digamos, sei lá, eu tenho já um problema ocular, eu tenho conhecimento, tenho que fazer tratamento disso. Ele vai amparar, né, a emergência, porque para você ter condições de fato do seu tratamento, mas não vai cobrir o tratamento. Então, é importante pegar esse documento fiscal que o hospital fornece e o relatório médico. Que seria o prontuário que eles chamam, né? Tá, e aí, então, assim, e se for um caso normal, sei lá, eu estava em Roma, por exemplo, aí eu comecei com uma vermelhidão nas pernas, né? Era tipo uma alergia. O que eu fiz? Eu acionei, liguei para o meu seguro, pedi se tinha condições de alguém vir até mim, porque eu estava com dificuldade de andar. Não pôde, mas aí eu melhorei. No dia seguinte, eu fui na clínica. É assim que a gente faz, a gente telefona e aí pede a orientação para o seguro para onde ir, né? Exatamente. O ideal é sempre você, se tiver condições, obviamente, né? Que dependendo da eventualidade, pode ser que não tenha condições de fazer isso. Mas o ideal é sempre entrar em contato com seguradoras. Muitas seguradoras têm aplicativo, WhatsApp, a ligação pode ser feita a cobrar de qualquer parte do mundo, entrar em contato com a seguradora, explicar o que está acontecendo para ela ver qual é a rede conveniada mais próxima. Pode ser que não haja rede conveniada, pode ser que dependendo do quão grave eles interpretarem isso, eles falam, não, vai para o hospital mais próximo, o mais rápido possível. E nesse caso, o atendimento vai ser, o seguro vai ser via reembolso, né? Então, a gente sempre aconselha também, por mais que você contrate seguro, por mais que as seguradoras normalmente tenham rede credenciada, assim, se você quiser levar para um lugar, assim, bem ermo. Então, somente se for assim, tá, tô no deserto da Atacama, tenha um cartão de crédito, né, ou uma reserva, para caso você precise,
pagar pelo atendimento, você tem condições de fazer isso, então pedir um reembolso junto à seguradora. É uma boa dica mesmo. Então, eu sempre viajo com 2, apesar de não usar, mas ele serve para uma emergência. Uma garantia, né? Para emergência não só em relação a algum acidente, alguma coisa, mas até, sabe, de calção, às vezes, sei lá, por exemplo, deserto do Atacama, não tem hospital lá. Você tem que ir para Calama, e talvez, dependendo do que tu tenha, Calama não seja suficiente. Então, quer dizer, a gente tem que estar preparada, ainda mais a gente viajando sozinha. Eu queria também que tu explicasse para mim como é que funciona, porque existe, por exemplo, para quem viaja bastante como eu, mas apesar de eu ainda não ter feito, ainda não ter usado, existe um seguro que é para long stay, né? Para quem vai ficar muito tempo, ou para quem o seguro viagem anual. São diferentes o long stay com o seguro viagem anual ou é a mesma coisa? O long stay e o anual, eles são basicamente a mesma coisa. O que vai ter mais diferença, que muitas vezes às vezes confundem, é a questão do seguro anual multitrip e esse long stay. Porque o seguro anual, ele vai ter duração de 12 meses, né, igual o próprio nome diz. A questão contábil a partir da data de geração da pólice. Você coloca lá quando vai sair, dia 1º de maio, vai ter cobertura de 365 dias. A gente tem um seguro que ele vale um ano, mas ele é para múltiplas viagens, que é o seguro multitrip. Nesse caso, ele é um seguro que vai ter validade de um ano, tem coberturas excelentes, se não me engano, é um de $150 mil de despesa médica, ou $250 mil de despesa médica. Mas a cada viagem, ela tem que durar no máximo 30 dias. Então, durante o ano, eu posso fazer múltiplas viagens, mas eu tenho sempre que voltar para o Brasil nesse prazo de 30 dias para renovar o seguro, né? Kelly, mas eu vou ficar 35 dias fora, o que eu vou fazer? Você pode ter esse seguro, somente você, né, que viaja o tempo todo, vai ter esse seguro, mas aí você vai falar, não, vou ficar 35 dias, então a gente vai emitir uma outra pólice complementar apenas desses 5 dias extras. Mas os que tem mais diferença é esse, na questão do anual multitrip, o anual geral, né, o long stay, que vai durar os 365 dias do ano consecutivos. O outro não, é um seguro com validade de um ano, mas você pode fazer múltiplas viagens, pode fazer 10 viagens no ano, mas cada uma tem que ter no máximo 30 dias consecutivos. Entendi agora. E a outra coisa que eu ia te perguntar, como eu perguntei o negócio do trem, existe um seguro que é específico para cruzeiro? Os planos de seguro viagem, eles cobrem viagens marítimas, né? Viagens de cruzeiro. Mas eu vou explicar melhor essa questão, mas eu queria falar um detalhe que muita gente não sabe. Se você faz uma viagem na costa do Brasil, você coloca que sua viagem é marítima, internacional ou é no Brasil? Não sei porque eu não faço cruzeiro. Justo. Mas é uma viagem internacional. Sim, inclusive eu estava falando esses tempos com uma menina que ela estava com uma dúvida tremenda, que era o negócio do cartão de crédito, por exemplo, do cartão de crédito, aquele cartão pré-pago. Porque ninguém conseguia responder para ela se o cartão pré-pago, mesmo ela fazendo na costa brasileira, se iam aceitar o cartão. E ela tinha dólar no cartão, então foi a maior confusão e ela estava tentando conseguir essa informação lá com a empresa de cruzeiro. Mas então conta. Então, na verdade... Nesse caso, exatamente, você não pode contratar um plano nacional, né? Porque no site, por exemplo, vai estar lá se você vai para a Europa, se vai para a América do Norte, se vai para o Brasil. As águas são consideradas internacionais. Então, mesmo que você faça uma viagem pelo litoral brasileiro, num cruzeiro, é considerado internacional. Então, você tem que contratar um seguro internacional, as coberturas vão estar em dólares. E isso é um ponto interessante que muitas pessoas não sabem. Mas de via de regra... mas aí, por exemplo, eu passei mal lá no meio da navegação. Como é que... Vão me buscar lá no meio do... Não. O seguro... Todas as coberturas que tem no seguro numa viagem de avião vai estar numa viagem marítima. Você não necessariamente precisa colocar lá no site marítimo ou cruzeiro. Você pode colocar internacional, por exemplo, ou Europa, se for na Europa, ou América do Norte.
Às vezes as coberturas elas vão ser válidas, né? Despesa médica, odontológica. A diferença é que, nos casos de viagem marítimas, né, o seguro ele vai ser especificamente através de reembolso. Porque dentro de um navio não tem um hospital, não tem uma rede credenciada. Então, vai ser feito o reembolso de acordo com o limite estabelecido na apólice, né? Mas a gente tem alguns diferenciais por parte de algumas seguradoras. Por exemplo, a Assistcard, ela tem parceria com vários cruzeiros, né, igual o da Royal Caribbean e alguns outros. E no caso da Assistcard, caso você tenha alguma eventualidade médica e a despesa seja de até $500, não é necessário fazer nenhum pagamento. Já é cobrado direto da seguradora devido a essa parceria. Caso seja superior a isso, você vai precisar pagar e entrar em contato com a seguradora depois solicitando reembolso. Mas, via de regra, todas as seguradoras atuam com sistema de reembolso quando a viagem é marítima. Ah, legal. Eu não sei, eu ainda não fiz cruzeiro. Enquanto eles continuarem cobrando a cabine para uma pessoa viajar sozinha por 2, eu não vou fazer cruzeiro. É puxado. Mas não tem sentido. Ou eu vou arrumar alguém para fazer cruzeiro junto. Aí, ó, gente que estiver ouvindo. É mais fácil. As seguradoras que vocês oferecem ali, né? Eu já usei várias. Eu já usei a Assistcard, a Travelways, a GTA, a Affinity. E quais são as outras que tu tem lá? Tu me diz só mais ou menos, não lembro mais GTA, as outras. GTA, Intermark, April, AssistMed, Ita Travel. Aí você falou, né? Assistcard, Affinity, Travelways. Bom, tem para tudo que é gosto, né? E preços, né? Também, porque eles têm muitos. Qual é que vende mais que tu acha? Isso vai depender um pouquinho, né? Se a gente vende muito bem os planos da Affinity, da Travelways, da Assistcard. Eu gosto da Affinity. Os planos da Affinity, eles dão certo para mim, assim. São planos de entrada, né? Digamos assim, né? Normalmente eles têm os melhores preços para quando a pessoa busca de fato o custo, né? Então, eles têm planos mais baratos. Mas vai depender um pouquinho do perfil. Por exemplo, se é uma gestante, o que a gente mais vende para gestante normalmente são os planos da GTA, que eles têm uma cobertura muito boa para quem é gestante. Ou se é um caso de prática de esporte radical, normalmente a Assistcard ou a April. Então, dependendo dessa especificação, uma seguradora pode ser mais vendida do que outra, entendeu? Dependendo da situação da viagem. Se a pessoa está com dúvida, né? Se ela nunca contratou um seguro, a primeira viagem internacional e tudo, vocês dão essa assistência, no caso, a pessoa pode ligar para algum lugar e falar com algum atendente que pode dar essa orientação? Com certeza. Inclusive, a gente tem atendimento por telefone, por e-mail, por chat, por WhatsApp. Então, você pode falar com a gente, você consegue falar com a gente. E a gente tem atendimento de segunda a segunda. Feriado, final de semana, escala reduzida, se não me engano, encerra às 4 horas, mas todos os dias tem atendimento aqui. Então, não só pode, como deve, gente, porque a gente não cobra mais para te dar essa consultoria, né? É um prazer para a gente, porque a gente tem esse know-how e a gente consegue te ajudar a entender qual, de fato, o seguro é mais benéfico para você, né? Principalmente como a gente tem muitos casos, né? Que tem uma doença pré-existente, ou como a gente já falou, vai praticar algum esporte específico, gestante, tem algum tipo de preocupação devido a experiências anteriores, pode entrar em contato com a gente. A gente vai olhar qual que é o plano que melhor se encaixa, vai te apresentar, né? Olha, a gente tem plano A, B e C. Aí, juntos, a gente vai ver qual que é o plano melhor para a sua viagem e você faz a contratação. Nem precisa ser em linha, se não se sentir segura, pode ser diretamente no site, mas dá esse suporte, dá essa consultoria, sim. Isso é muito legal, porque, assim, as pessoas as mulheres que ainda não viajaram sozinhas, elas têm 1000 preocupações na cabeça. Então, já não ter essa assessoria em relação ao seguro, porque é uma coisa muito pessoal, né? Eu, por exemplo, uma coisa que é muito importante para mim e que pode não ser para você, eu tenho a minha mãe idosa, então, para mim, a viagem de retorno, o cancelamento é a plus reason, né, que a gente chama.
para mim é super importante e pode não ser para outras pessoas, né? Então eu não viajo. Então, tendo essa assessoria, né, é muito legal também. Exatamente. Essa é a questão mesmo da idade. Cada seguradora, às vezes a mesma seguradora, mas dependendo do plano, um vai cobrir até 50 anos, outro vai cobrir até 60, ou outro acima de 70 dobra o preço. Então, às vezes o preço para quem é mais jovem pode ser mais interessante de uma, mas quando a pessoa tem 79 anos, vai ser de outra seguradora. Então, todas essas coisas a gente observa na hora de orientar. Exatamente. Me diz uma coisa, o que você aconselha no caso, né, a pessoa vai contratar, já sabemos que tem essa tua assessoria, eu sempre indico para as pessoas, leia tudo, né, da cobertura, leia com calma, entenda o que quer dizer cada coisa, né, isso é muito importante. E o que você recomenda? Isso também? Tem mais alguma outra dica na hora de contratar? Olhar, né, se é uma seguradora regulamentada pela SUSEP, né, se de fato ela pode prestar esse serviço. No nosso caso, a gente só trabalha com seguradoras regulamentadas. Ter muita consciência do que você vai fazer na viagem, porque às vezes a gente não planeja direito, chega lá e fala assim, não, agora eu quero esquiar, agora eu quero fazer snowboard. Já tem essa consciência do que você pode fazer durante a viagem, isso já vai dar uma funilada, né? Essas questões, né, se você tá grávida, se a sua idade, se você tem uma doença pré-existente, né, se tem uma hipertensão, uma diabetes e tudo mais. Fazer essa avaliação da questão do custo-benefício, né, o que você procura, para onde você está indo. Gente, pesquisem. Você está indo para os Estados Unidos, os custos médicos lá são exorbitantes, não é balela. É muito caro mesmo. Uma cobertura de $30 mil não vai ser suficiente. Então, conheça para onde você está indo, pesquisa sobre os custos médicos daquele destino, de orientar. Então, para os Estados Unidos, a gente recomenda por $100 mil. Quem sabe que se precisar usar, vai estar coberto. Não vai ter que desembolsar nenhum valor extra. E ver a avaliação da seguradora no mercado, né? Assim, reclamação todas vão ter, porque seguro é um assunto chato. Então, a gente tem muita reclamação, às vezes, porque o hospital manda carta de cobrança para você. Isso é até uma dica extra, gente. Na hora que você der entrada no hospital, numa clínica, coloque o endereço da seguradora. Que toda cobrança que houver vai direto para a seguradora. E na sua pólice vai ter o endereço dela. Então, às vezes, há uma divergência, às vezes não tem um entendimento, né? Quem sabe também uma condição geral tem 30 páginas. Eu não vou falar que eu leio todo 100%, que estaria mentindo, né? Só quando a gente precisa que a gente dá uma olhada, que a gente trabalha com isso, então a gente tem que ter domínio, mas a gente dá uma aliança e tudo que a gente conta. Mas qualquer dúvida que tiver, entre em contato com a gente. Se você não se sentir seguro, mesmo durante a viagem, pintou uma dúvida, entre em contato, a gente tem um time de suporte aqui para isso. E olhar essas observações que eu falei, né? Pesquisar para onde você está indo, quais são os custos médicos, o que você vai fazer na sua viagem, como avaliar a sua seguradora e a questão do custo-benefício. Ótimo, perfeito. Mas agora a última pergunta. Que eu lembrei agora, eu recebi até um e-mail de vocês em relação ao coronavírus, né? Que é uma coisa nova. E aí o que eu recebi lá no e-mail é que para a gente entender, né? Para as pessoas entenderem, já que está nessa época, quem tiver viagem por agora, as seguradoras elas não cobrem, na verdade, o coronavírus, porque quando é epidemia é como é que é risco excluído, exatamente. Né? Epidemia e pandemia são tratadas com riscos excluídos, né? Então a gente tem as coisas que a seguradora cobre, mas lá nas suas condições gerais vai estar lá limitando. Tal coisa não é coberta. Então toda pandemia ou epidemia não é coberta pela seguradora. A gente está com a GTA em nosso site, que ela afirmou para a gente que o primeiro atendimento de emergência até a situação do diagnóstico vai ser coberto. Então, por exemplo, eu estou na situação, viajando, estou com suspeita, estou passando muito mal, estou com sintomas, vou no hospital. Esse primeiro atendimento emergencial vai ser coberto, mas todo o que vier após isso, o eventual diagnóstico, tratamento, não vai ter mais cobertura. Mas isso foi o que apenas a GTA passou para a gente. Todas as outras seguradoras passaram que não há cobertura no caso do coronavírus, justamente com essa questão do risco excluído, né? Uma epidemia, uma pandemia, ela não é coberta. Tem algumas outras coisas também que as pessoas não imaginam, mas, por exemplo, desastres naturais, atentados terroristas, é a mesma seção, né, que fala que epidemia e
de pandemia não é coberto, essas situações como desastre, terremoto, por exemplo, não tem cobertura também. Tá, e aí, mas mesmo que a pessoa já saiba que as seguradoras não cobrem isso, vocês falam, né? E eu queria reforçar aqui para que você faça contato de qualquer maneira com a seguradora, porque como eles estão acompanhando isso também, imagino, né? Mais de perto e tudo, eles podem te dar até uma orientação em relação a onde você ir, talvez. Não sei, eu fico imaginando assim que seria legal de qualquer maneira você ligar, né, para a seguradora. Exatamente. Por mais que não seja coberto, a seguradora ela vai poder te passar mais informações, né? Então, onde você está, qual é o hospital mais próximo, mesmo se não tendo cobertura, mas você saber como se deslocar, né? Ter esse amparo, né? Caso, por exemplo, as seguradoras elas têm cobertura para transmissão de mensagem urgente. Então, às vezes você está numa situação, não consegue tratar familiares, né? Aqui no Brasil, passar isso para eles, para que eles entrem em contato aqui, eles fazem essa intermediação também. Kelly, super obrigada. Eu queria saber se tu tem mais alguma coisa que tu lembre que a gente não falou. Eu acho que não, mas assim, qualquer dúvida que vocês tiverem também, ouvindo isso, podem entrar em contato com a gente, vai ser um prazer atendê-los. Faço também, né? Dependendo de onde você está vendo o Papo de Viajante Solo, se for no YouTube, deixa comentário lá. Se for lá na ferramenta de podcast, ou se for no site, vocês deixam lá em algum lugar. Vai estar o link da Seguros Promo também lá. Eu vou ver as perguntas, né? E aí manda para a Kelly e a gente fazer o possível para tirar essas dúvidas todas. Não, gente, mesmo que seja uma viagem nacional, é o custo de um picolé por dia é muito barato. É menos de R$3. Contraste o seguro, é investimento. Faltou a gente falar sobre isso mesmo, porque as pessoas estão muito acostumadas a fazer o seguro viagem para as viagens internacionais e não fazem para as nacionais. Por quê? Porque tem o plano de saúde. Mas o plano de saúde é aquilo que você falou no começo, normalmente eles são regionais. Eu que viajo muito, o meu plano até é nacional. Só que às vezes você vai para um lugar onde não vai ter uma cobertura ampla do meu plano. Então, não custa, como tu falou, é muito barato o seguro viagem nacional. Então, vale a pena fazer. Mesmo que você queira economizar, pensa que sempre vai ser... Um final de semana vai dar R$20, R$30. Eu faço sempre. Eu comecei fazendo quando eu ia para Manaus. Aí eu dizia assim, não, lá não, tem mosquito, tem não sei o quê, tem não sei... vou fazer, né? E depois agora eu faço em todas. Então, já adotei aí o seguro. Mas mesmo a internacional, Denise, a gente estava até fazendo um estudo aqui, é muito pouco, a gente brinca assim, entre aspas, aqui internamente, que o nosso maior concorrente é o consumidor. Pra você ter uma ideia, apenas 35% das pessoas que fazem uma viagem internacional contratam seguro. O nacional cai para 8%. Então, realmente, isso que você está fazendo é muito legal, sabe? De trazer essas dúvidas, compartilhar dessa forma assim, bem leve, pessoal. Porque as pessoas estão começando, as pessoas estão começando a entender o que eu acho que elas não entendem, a questão dos valores, né? Por exemplo, em Roma, até não foi o seguro que eu fiz com vocês, que foi uma viagem que eu levei um grupo. Então, a gente fez o seguro viagem, daí no caso do grupo, era uma outra empresa. E aí, o que aconteceu? Eu tive esse problema na perna, tudo bem, foi legal, o seguro me atendeu e tudo, tive que ir para uma clínica. E aí, nessa clínica, ela achou que era uma alergia e tal. Como eu ia viajar, e eu sou malandra, falei para ela, olha, eu tenho medo que se não for só uma alergia, eu vou voar amanhã ou depois da manhã, e se for alguma coisa de trombose, eu não posso fazer um Doppler venoso, eu induzindo a médica lá, né? E o Doppler custava 200 e tantos euros. E aí ela falou, não, tudo bem, vamos fazer. Daí eu passei lá um WhatsApp para o seguro autorizou e eu fiz, era 200 e poucos euros. Aí tu multiplica aí, né, a brincadeira. Então, e aí eu fiz o Doppler, graças a Deus estava tudo bem, eu voltei feliz e tranquila para o Brasil. E aí, então, foi tudo coberto, foi tudo resolvido, porque a gente não tem ideia de quanto custa, né? Estados Unidos, as pessoas já sabem um pouco mais, mas a Europa também não é barato.
Então, para mim, a minha saúde vem em primeiro lugar. A minha saúde é mais importante do que o hotel. Então, se eu tiver que priorizar algum custo, né? Se a gente for chamar isso de custo, a gente chama de investimento. Acho que é uma questão de processo de evolução também, as pessoas entenderem que a sua saúde vem em primeiro lugar. Se sofre um acidente, não tem como ser socorrido, ou se você não tem como ser atendido, bem atendido, a sua viagem pode acabar. Não estou dizendo que você vai morrer, não vamos nem muito longe. Né? Vamos numa uma coisa que é muito normal para o viajante, que é uma infecção intestinal. Exatamente. Quando você vai diferente. Exatamente, um tempero diferente, uma coisa. Então, assim, tu vai ficar lá desidratado, passando mal, não tem sentido. E ainda mais, eu falo muito, né, para quem viaja sozinha. Porque um dos medos que as meninas falam para mim, se eu ficar doente. Bom, se tu ficar doente, tu tem que ter um seguro, tu tem que ir no médico antes de viajar, né? A gente procura fazer tudo que está ao nosso alcance, que a gente tenha controle, né? Um acidente, nós não temos controle, mas a gente pode estar prevenido, né? Exatamente. Imprevistos acontecem. Mas a gente pode fazer o que a gente tem controle. O que a gente tem controle? Pegar o nosso dinheirinho, fazer um E parcela, gente. A parcela tem 12 vezes. Você não vai sofrer com isso. Mas é investimento. Não, e tem outra coisa também, que pagando no boleto tem ainda mais 5% ponto. Então, hoje em dia, acho que as coisas estão muito fáceis. A gente faz tudo pela internet, né? Não precisa nem sair de casa. A posse chega no seu e-mail, também é tudo online. Como eu falei, muitas seguradoras prestam essa assistência por WhatsApp, por Skype, por aplicativo, por chat. Então, você vai estar amparado. E mesmo que você não consiga, igual eu te falei, né? Aqui no Seguros Promo, a gente faz essa mediação do contato também. Então, porventura, se você não conseguir falar com eles, mas conseguir falar com a gente vai entrar em contato com a seguradora, vai fazer essa mediação. Isso é legal também, por exemplo, uma pessoa que não fala, sei lá, está na Europa, está na França, não fala francês, para poder acionar a seguradora, alguma coisa, ou não conseguiu, ela pode entrar em contato com o suporte de vocês para um auxílio, né? Exatamente. Isso é muito legal. Mas é isso, Kelly, foi maravilhoso, eu acho que é super importante. Com certeza. Deixe suas dúvidas, a gente marca um novo bate-papo, vai ser um prazer poder contribuir. Obrigada, super obrigada. Então, a gente hoje conversou com a Kelly, da Seguros Promo, que é a minha parceira, onde eu faço os meus seguros. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode deixar aí nos comentários de onde você estiver vendo esse vídeo, podcast, porque hoje em dia a gente está em tudo que é lugar. E eu vou passar as perguntas daí, no caso, para a Kelly, se tiver, e ela vai responder com o maior prazer, porque eles são o máximo, super parceiraços. Obrigada, um beijo. Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um Papo de Viajante Solo. Eu sou a Denise Tonin e até a próxima semana. Um beijo, tchau!